Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Gostaria que a igreja lesse comigo o versículo de número 25. Todos nós juntos, essas palavras de glória ao nome do Senhor, no 3. 1, 2, 3. Ao Deus único, sábio. Glória a Deus, e os irmãos se assentam glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, permita-me ser hoje um tanto quanto objetivo, no tempo que nos está proposto, e não me ater muito a fazer aqui uma introdução, nem histórica, do autor, do seu contexto. Permita-me ser um pouco mais objetivo, para que a gente chegue a tratar do assunto lá no versículo de número 24, que nós nos propomos aqui hoje com os irmãos. A verdade é que o contexto da carta ou epístola de Judas é um contexto onde o cristianismo ele está crescendo, porque a história do Novo Testamento é isso. A partir de Jesus, nas narrativas dos evangelhos, nós temos um crescimento que se dá início no livro dos Atos dos Apóstolos, onde a igreja está crescendo e o cristianismo está se expandindo. E é dentro deste contexto que os homens inspirados por Deus, eles escrevem as cartas, sejam elas as paulinas ou as epístolas gerais, mas dentro do surgimento de algumas necessidades que surgiram a partir do crescimento do cristianismo e da igreja do Senhor. E Judas não é diferente. Ele escreve em um contexto em que há uma pressão política severa da parte de Roma e também há uma preocupação do apóstolo quanto à fé dos irmãos. Porque muitos apóstatas e também falsos mestres estavam se infiltrando na igreja. Então nós vamos perceber que até chegarmos no versículo de número 19, Judas ele está fazendo uma apresentação de homens ímpios que não tinham o Espírito de Deus e que estavam no meio da igreja. E por isso é que no versículo de número 3, Judas ele está exortando aos irmãos que batalhassem pela fé que receberam. E aí que ele escreve: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Por que isso? O versículo 4 ele diz: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O que Judas está fazendo é cuidar para que os irmãos da igreja do Senhor não se perdessem pelo que os apóstolos, ou estes que converteram a verdade em dissolução, estavam dizendo. Judas está preocupado com a fé destes crentes, daquilo que receberam em salvação comum. Então ele está dizendo: olha, irmãos, eu escrevo-vos para que vocês sejam exortados a batalhar pela fé que receberam. E aqui é importante que a gente diga isso, irmãos, porque até chegarmos a falar de um Deus que é poderoso e que também nos guarda, nós precisamos antes entender que nós precisamos, diante deste Deus, guardar a nossa fé. Nós precisamos estar diante do Senhor em comunhão.
não é apenas esperar que o Senhor nos guarde, é fazer com que a nossa fé viva e eficaz no Senhor nos leve a ter uma vida em comunhão com Ele, para que então a proteção do Senhor, esta guarnição do Senhor, elas nos alcance. Então Judas, ele está, antes de falar sobre estes homens ímpios, de maneira detalhada, ele está dizendo: irmãos, eu vos escrevo para que vocês batalhem pela fé que vocês receberam. Nós precisamos guardar esta fé, nós precisamos batalhar por esta fé. E aqui eu faço-me lembrar do texto de Deuteronômio, capítulo de número 30, aonde no versículo 14 a 18, é Deus dizendo na boca da liderança do povo, a saber Moisés, que eles precisavam ter algumas ações e atitudes diante do Senhor para receberem aquilo que Deus havia já prometido a eles. No versículo 14, se puder projetar aí para mim, a palavra está dizendo: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui hoje que tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passais a possuir. Perceba o que o texto está dizendo no versículo de número 14 e 15. Moisés está dizendo ao povo que estava colocando diante deles a vida e a morte, o bem e o mal. O que Moisés está dizendo é que o povo tinha uma escolha a fazer. Só que quando Moisés continua dizendo da ordenança de Deus, e ele está dizendo: olha, vocês precisam guardar a palavra do Senhor, vocês precisam guardar os seus estatutos e mandamentos. E aí então vem uma promessa, quando Moisés diz: para que vivas e multipliques na terra que o Senhor deu a vocês. Perceba que antes da multiplicação, antes da vida, antes da bênção do Senhor, há um povo que está guardando o seu mandamento, há um povo que está guardando os seus estatutos, há um povo que está vivendo em comunhão com este Deus. Então o povo não recebe a promessa antes de guardar, é uma promessa condicional. Então nós precisamos entender que diante de um Deus que é poderoso para nos guardar, nós precisamos antes batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós precisamos guardar a verdade, nós precisamos guardar a nossa fé, nós precisamos viver em comunhão com o nosso Deus, nós precisamos fugir daqueles que estão deturpando a verdade. A igreja do Senhor vive na luz da palavra, a igreja do Senhor vive sustentada por esta verdade, e nós precisamos batalhar por isso. Então Judas, ele está preocupado com os crentes no Senhor, porque alguns estão se introduzindo no meio da igreja, e eles estão deturpando a verdade. E aí ele vai dar alguns detalhes destes homens, porque esta apostasia, o abandono da fé do Senhor, o abandono da verdade, isto leva estes homens a terem uma conduta imoral. E aí Judas, ele vai expressar nos versículos que se seguem, que estes homens, eles são ímpios, no versículo 4, moralmente pervertidos, no versículo 4, eles negam a Cristo, no versículo 4, no versículo 8, Judas diz que eles contaminam a sua carne, eles são provocadores de rebeliões, eles difamam as autoridades, eles são sonhadores, mas esse sonhador aqui é alguém que vive em um mundo de ilusões e de mentiras. Eles são ignorantes, no versículo 10, corruptos, murmuradores, descontentes, egoístas. Eles falam com arrogância, no versículo 16. Eles são aduladores dos outros, escarnecedores, no versículo 18. Eles causam divisões, no versículo 19, e são inclinados ao mundanismo. E mais do que isso, no versículo de número 19, Judas diz que estes homens, eles não têm o Espírito de Deus. Então o que Judas está mostrando para a igreja é que eles precisavam se guardar, batalhando pela fé, para que estes falsos mestres, estes apóstolos, eles não tirassem a fé que um dia os crentes receberam. Irmãos, nós precisamos entender que a fé que nós temos no Senhor é aquilo que há de mais precioso em nossa
nossa vida. A fé que nós temos no Senhor é aquilo que nos leva a Deus e que nos liga a Ele. Nós não podemos perder isso, nós não podemos perder a comunhão com o Senhor, nós não podemos perder a vida em verdade do Senhor. Nós precisamos batalhar pela fé, e nenhum destes que se apresentam nos dias de hoje, como estes que Judas está dizendo, podem tirar a fé que nós temos no Senhor. Nós precisamos valorizar a verdade de Deus. A palavra que nos traz vida, ela precisa ser guardada em nosso coração. É o que o salmista está dizendo: olha, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Façam o que fizerem, digam o que quiserem, tenham atitudes que quiserem, mas a minha fé eu guardo com o meu Deus. A minha fé ainda me leva ao Senhor, a minha fé ainda me faz ter comunhão com Ele. Irmãos, aconteça o que acontecer, nós precisamos fazer o que Judas está dizendo: batalhemos, pois, pela fé que um dia foi entregue aos santos. Precisamos guardar isto. E aí Judas, ele continua expressando aos irmãos estas verdades, e no versículo de número 5 a 7, Judas está dizendo, ou melhor, no versículo 11, que o Senhor traria juízo a estes. O texto vai dizer: ai deles, porque o juízo de Deus chegará. Nós sabemos que o nosso Deus é justo, Ele pesa na balança as nossas ações, sejam elas de bondade ou de maldade, o Senhor trará justiça a todos os homens. Então Judas está dizendo que estes que perverteram a verdade e que abandonaram um dia a fé que receberam, eles receberiam o juízo de Deus. E aí Judas, ele vai fazer um contraponto, porque antes de chegar no versículo de número 24, aonde ele diz que Deus é poderoso para nos guardar, ele vai fazer uma exposição daqueles que guardam a fé, daqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Então no versículo de número 20, Judas, ele vai dizer: mas vós, amados, perceba que ele está desde o versículo de número 4, expondo a imoralidade, a perversidão, a falta de verdade, a apostasia, o abandono da fé, as atitudes imorais desses homens ímpios que não têm o Espírito de Deus. Só que quando ele chega no versículo de número 20, ele vai dizer à igreja: mas vós, amados, há uma diferença, há uma separação. Quando ele está dizendo dos outros, ele diz que Deus trará juízo, ele diz que eles são imorais, eles não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvais alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada na carne. O que Judas está dizendo é: há uma diferença daqueles que guardam a fé. Nós somos separados destes. Nós não vivemos em dissoluções, não vivemos em divisões, não vivemos na mentira, não vivemos sem o Espírito de Deus, não. Nós nos edificamos uns aos outros, com a santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando-vos uns aos outros no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aí o que eu acho lindo no texto de Judas, no versículo 22 ele diz: e apiedai-vos vós de alguns, usando de discernimento, e salvais alguns com temor. Se por um lado os apóstatas, eles promovem a divisão, o que Judas está dizendo é que aqueles que guardam a fé, vivem em comunhão no Senhor. O que Judas está dizendo é que nós devemos nos compadecer de alguns que podem estar sendo tragados por estas mentiras. E aí ele está dizendo: e apiedai-vos vós de alguns, usando de discernimento. Ora, irmãos, eu não estou preocupado só com a minha caminhada. Eu estou preocupado em olhar para o lado e estender as mãos para aqueles que ainda precisam.
Eu estou preocupado para que os meus irmãos também cheguem lá. Eu estou preocupado para que estes não traguem os nossos irmãos. A igreja precisa viver no amor de Deus e na misericórdia do Senhor em comunhão. Mas vós, amados, conservai-vos uns aos outros. Uma igreja que vive na fé do Senhor, na santíssima fé, é uma igreja que vive em comunhão. É uma igreja que tem compaixão uns pelos outros. É uma igreja que está preocupada que nós vivamos na comunhão do nosso Deus. A comunhão do crente não é só com o Senhor. A comunhão do crente é também com os seus irmãos. E aí Judas, ele chega no versículo de número 24, dizendo de uma doxologia. O que Judas está fazendo é oferecer ao Senhor palavras de glória, palavras de louvor. Ele está fazendo isso como em outros textos bíblicos, aonde se direcionam palavras de glória ao nosso Deus. E isto se inicia no versículo de número 24, quando Judas diz: ora, aquele que é poderoso. E aí ele vai dizer no versículo 24, que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, que ele é poderoso para nos preservar e, de forma irrepreensíveis, nos apresentar no dia da sua glória. E aí ele chega no versículo de número 25, dizendo do destino destas palavras: ao Senhor, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, agora e para todo sempre. Só que o que Judas está mostrando, e eu gostaria de tratar aqui sobre o versículo de número 24, é que o nosso Deus, ele é poderoso. Eu disse aos irmãos que seria bem objetivo, mas eu preciso que os irmãos entendam que antes de nos guardar, dele nos guardar, nós precisamos guardar a nossa fé. A partir do momento que temos comunhão com o nosso Deus e vivemos na fidelidade a Ele, na comunhão dos irmãos, Judas está dizendo que este Deus é poderoso. Antes de nos guardar, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele tem poder em suas mãos. Isaías, capítulo de número 43, versículo 13, o texto está dizendo que antes que houvesse dia, o nosso Deus já era. E operando Ele, não há quem possa impedir. É deste Deus que Judas está falando. Ainda no texto de Isaías, capítulo de número 45, versículo 7, o texto vai dizer que Ele é o Senhor e faz todas as coisas. É deste Deus que Judas está falando. No Salmo de número 66, verso 7, ele diz que ao Senhor, Ele domina e governa eternamente pelo seu poder. O nosso Deus é poderoso. Jeremias, capítulo de número 12, capítulo de número 10, versículo 12, diz que o Senhor foi quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. É deste Deus que Judas está falando. Ele é poderoso. Só que mais de dizer que Deus é poderoso, Judas vai além. Porque Judas vai dizer que este Deus que é poderoso, que este Deus que criou céus e terra, que este Deus que firmou os firmamentos, que este Deus que estendeu os céus, que este Deus que domina sobre tudo e sobre todos com o teu poder, este Deus nos guarda. Este Deus nos guarda. Só que é nas páginas da Bíblia Sagrada que nós vamos ver as narrativas que mostram este Deus se apresentando a alguns personagens bíblicos e mostrando a eles o seu poder. Ainda no livro do Gênesis, nós vemos na vida do Abraão, um Deus que se apresenta ao Abraão, mostrando a ele que é um Deus que faz promessas a nós. O Deus que é poderoso fez com que o Abraão vivesse promessas inimagináveis.
Se nós olharmos para a vida da esposa do Abraão, a Sara, nós vamos ver que este Deus que é poderoso, fez com que a Sara vivesse milagre da parte de Deus, mostrando a ela o seu poder. Se nós perguntássemos a Sara, quem é este Deus poderoso? Sabe o que a Sara nos diria, irmãos? Ela nos diria, este Deus poderoso é aquele que transformou o meu riso da incredulidade em um riso da exultação. Gênesis capítulo 18, versículo 12, a Sara está ouvindo a promessa de um filho que Deus está fazendo a Abraão e ela está rindo. Mas ela está rindo como quem diz, isto não é possível. Isto não vai acontecer. Já somos avançados em idade, eu sou estéril, eu não terei um filho. A Sara está rindo de incredulidade. Só que aí o Deus que é poderoso faz algo acontecer na vida da Sara. E no capítulo de número 21 do Gênesis, no versículo 6, a Sara está rindo, mas ela não está rindo como quem está incrédula, não. A Sara está rindo como quem diz, Deus transformou a minha incredulidade em alegria. O Deus que é poderoso faz com que a nossa incredulidade, irmãos, se torne em exultação. Deus fará com que você veja que Ele é poderoso. Você pode estar rindo como Sara hoje, mas Deus fará algo na sua vida, que no capítulo de número 21, para você também vai chegar, e o teu riso será um riso de exultação a Deus. Na vida de Davi, este Deus que é poderoso, fez com que Davi vivesse experiências extraordinárias. Mas uma delas, Davi poderia nos dizer, este Deus que é poderoso, este Deus que é poderoso me fez derrubar um gigante. Ah, irmãos, Davi nos diria, eu era até pequeno, eu não tinha estatura, nem mesmo experiência de guerra, mas o Deus que é poderoso fez com que eu derrubasse um gigante. O desafio que está na tua frente, qual que é? Qual é o tamanho do gigante que está na tua frente? Davi, ele está te incentivando. Confie no Deus que é poderoso, porque amanhã Deus te fará derrubar gigantes. No Evangelho de João, no capítulo de número 5, nós temos um personagem conhecido como o paralítico de Betesda. Este homem testemunharia a nós sobre este Deus que é poderoso. Porque por 38 anos ele sofreu. Por 38 anos ele esperou com o balançar das águas que pudesse ser curado. Só que um dia, o Jesus que é poderoso encontrou este homem. Muita gente passou por ele, muita gente não o ajudou, muita gente não olhou para ele, mas um dia Jesus que é poderoso se apresentou a ele, e Jesus disse, olha, o que queres? Você quer ser curado? Você quer andar? Não, você não vai precisar de água, você não vai precisar de tanque, você não vai precisar de agitar das águas, não. Levanta e anda, porque eu estou lhe ordenando. Ora, irmãos, pode ser o tempo que for, no dia que Jesus te encontrar, no dia que o Deus que é poderoso resolver a sua causa, você não vai precisar de tanque, você não vai precisar de água, você não vai precisar de alguém que te ajude, Ele apenas te dirá, levanta e anda no poder dEle. Aleluia, aleluia, glórias sejam dadas a este Deus que é poderoso.
há uma viúva, chamada viúva de Naim. Esta também teve um encontro com Jesus, que é poderoso. E naquela ocasião ela estava cortejando o cortejo fúnebre do seu filho. E esta viúva estava chorando, como quem dizia que não havia mais esperança. Só que o Jesus, que é poderoso, encontrou esta viúva. E o que é lindo no texto é que Jesus, ele está vendo a esta viúva. E o texto vai dizer que, olhando Jesus para ela, moveu-se de uma íntima compaixão. E a compaixão de Jesus fez com que ele se aproximasse dela. Quando Jesus olhar para você, meus irmãos, este olhar é um olhar que move ele em seu favor. Jesus está vendo aquela mulher e a compaixão, o texto diz, ele moveu-se de íntima compaixão e se aproximou. Só que quando Jesus se aproxima, ele diz algo àquela mulher que parece ser algo sem lógica da parte de Jesus, porque ele está dizendo, não chores. Só que aquela mulher é uma mulher viúva que estava enterrando o seu filho. E Jesus está dizendo, não chores. Só que a palavra de Jesus àquela mulher é uma palavra de ânimo para dizer, olha, a esperança ainda não acabou. A solução ainda vai chegar. Não chores como quem não tem esperança. O que Jesus está ensinando para aquela mulher é, eu ainda estou aqui. E quando eu estou no ambiente, há solução. E aí Jesus interrompe um cortejo que era fúnebre e faz com que o menino que estava morto ressuscite. E aí o texto vai dizer, e o que era defunto levantou, e o que era defunto levantou. O que era motivo de choro agora é motivo de alegria. O que era um cortejo fúnebre agora é festa, porque Jesus, que é poderoso, para o cortejo fúnebre e nos faz cantar o hino da vitória. Ele ainda é poderoso. A tratar sobre o apóstolo Paulo, Paulo também testemunharia de um Deus que é poderoso. E ele nos diria, o Deus que é poderoso um dia, ele me encontrou pelo caminho e mudou a minha história. Quantos de nós não podemos dizer, Jesus mudou a minha história? Jesus é tão poderoso que quando eu olho para trás eu vejo que nada seria, nada teria, não chegaria a lugar nenhum, mas Ele mudou a minha história. Paulo nos diria, esse Deus que é poderoso, Ele me encontrou e mudou a minha história. E nós podemos dizer como Paulo, Jesus mudou minha história. Jesus mudou o meu caminho. Jesus me deu uma nova vida. Jesus fez novas todas as coisas, porque Ele é poderoso. E aí Judas está dizendo deste Deus. O Deus que faz promessas a Abraão. O Deus que transforma o riso de Sara. O Deus que faz Davi derrubar gigantes. O Deus que faz o paralítico levantar. O Deus que traz alegria a uma viúva que estava cortejando o teu filho. O Deus que mudou a história de Paulo. É deste Deus que Judas está dizendo. E aí ele vai dizer, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso. Só que o texto vai além, irmãos. Porque ele vai dizer, aquele que é poderoso para nos guardar. 2024 está chegando ao fim. E eu não preciso aqui
ter dúvida de que cada um dos irmãos que aqui estão podem testemunhar de algo que Deus fez na nossa vida em 2024, nos guardando. Eu tenho certeza que você pode dizer que Deus guardou o teu filho, que as irmãs podem dizer que Deus guardou os seus maridos, que os obreiros podem dizer que Deus guardou a sua família. Eu tenho certeza que os jovens podem dizer que Deus livrou, que Deus sustentou, porque Ele é poderoso. Só que o texto ele vai além, irmãos, porque Judas ele vai ser tão ousado, que Judas está dizendo, obreiros, que este Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Há um perigo da gente cair, mas antes de cair, Deus está guardando cada passo que nós damos. Ele está nos guardando de tropeçar o pé, irmãos. A igreja do Senhor, glorifiquemos a este Deus, porque em nossa caminhada, se tiver um buraco, se tiver pedra, Deus ele está guardando o nosso pé. Não, o meu filho não vai cair, não, a minha filha não vai tropeçar o pé, não, porque eu estou guardando o caminhar dele. Este Deus é poderoso para guardar-nos de tropeçar o pé. A proteção do nosso Deus ela é tão grande, irmãos, que por vezes nós estamos preocupados com tanta coisa, com a nossa saúde, com os nossos recursos, estamos preocupados com as nossas famílias, mas Deus hoje está nos dizendo: eu sou o Deus que sou poderoso para guardar os teus pés de tropeçarem. Mas eu também sou poderoso para guardar os teus filhos, para guardar as tuas famílias. Eu sou poderoso para guardar a tua casa. Eu sou poderoso para guardar os teus empreendimentos. Eu sou poderoso para guardar os teus bens. Irmãos, nós podemos glorificar a Deus, porque um ano se finda, o outro ano vai vir, mas este Deus é poderoso para nos guardar. O que é lindo é que o sentido do texto é dizer que este Deus é capaz de nos guardar. Este Deus é capaz de nos guardar. Eu posso perguntar aqui aos nossos irmãos, os pais que aqui estão, se os senhores são capazes de guardar a sua família. Nós podemos dizer humanamente, da força do nosso braço, dos recursos que temos, mas isso muitas vezes pode falhar. Só que o que o texto está nos dizendo é que o nosso Deus, Ele é capaz de nos guardar. O que o texto quer dizer é que o nosso Deus, Ele não vai falhar, irmãos. Quando no sentido de dizer, o nosso Deus não falha em nos guardar. Ele é poderoso, Ele é capaz. O poder deste Deus não acaba, o poder deste Deus não finda. O amanhã pode se apresentar com a dificuldade que for, mas o nosso Deus continua sendo poderoso para nos guardar. Meu tempo acabou, mas para concluir, o Judas ele continua, e o que é lindo é que ele está dizendo de algo futuro. É claro que nós estamos aplicando isso à nossa vida hoje, mas Judas está dizendo de algo futuro quando ele diz: o nosso Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O que nós almejamos é que no dia determinado pelo nosso Deus, quando Ele vier buscar a sua igreja, o nosso nome, irmão, seja chamado. O que nós almejamos é que naquele dia, nós que estamos vivos, após aqueles que ressuscitarem primeiro, sejamos transformados pelo poder da glorificação do nosso corpo, que Deus fará em nós. O que nós almejamos é que no dia determinado pelo nosso Deus, nos assentemos à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, os apóstolos e todos salvos de todas as eras, com o nosso Deus assentados nas
bodas do Cordeiro. O que nós almejamos é uma vida eterna na glória do nosso Deus, na morada celestial. É isso que nós almejamos. Mas o que é lindo no texto é que Judas está dizendo: este Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis naquele dia. Você vai chegar lá, irmãos, porque Deus vai guardar os teus passos. Você vai chegar lá naquele dia, louvando ao nosso Deus, com as vestes resplandecentes de linho puro e fino, que são a justiça dos santos. Nós adentraremos aos portões celestiais no dia das bodas do Cordeiro, como diz o texto de Apocalipse capítulo 20, dizendo: a glória, a honra e o louvor sejam dados ao Deus nosso, Salvador da nossa vida, que nos fez chegar aqui, porque Ele é poderoso para nos guardar. Irmão, você vai chegar lá, nós chegaremos lá com a alegria do Senhor, porque Ele é poderoso para nos guardar. E aí Judas vai concluir a sua doxologia. E nós temos alguns exemplos aonde a expressão de louvor, honra e glória são levadas ao Senhor em palavras. Porque doxologia é justamente isso. Doxo seria glória, e logia, palavras. Então, quando nós expressamos palavras de glória ao nosso Deus, de honra a Ele, nós estamos fazendo uma doxologia. E é o que Judas está fazendo neste texto. E aí nós temos alguns exemplos, como por exemplo o texto de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 20, quando ele diz: ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. A Timóteo ele escreve dizendo: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele escreve dizendo no capítulo 3, versículo 18: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. No livro do Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 13, há uma doxologia, aonde o apóstolo João está dizendo: e eu ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Amém. E aí Judas, ele está fazendo a sua doxologia. Se coloque de pé comigo. E aí ele está dizendo, no versículo de número 24: ora, aquele, aleluia, aleluia, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para vos apresentar irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Estenda a sua mão para os céus, irmãos, e vamos dizer o que está escrito no versículo 25. Ora, aquele que é poderoso, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória, seja a majestade, o domínio, o poder, agora e para todo sempre. Os crentes da Uberlândia dizem que ao Deus único, ao Deus sábio, ao Deus Salvador nosso, ao Deus Salvador da nossa casa, ao Deus que guarda a nossa família, ao Deus que nos preserva,
ao Deus que nos sustenta, ao Deus que nos faz ficar de pé, ao Deus que nos apresenta a sua glória, ao Deus que é poderoso. Seja a glória, seja a majestade, seja o domínio, seja o poder, agora e para todos sempre. E todos os crentes que aqui estão, com as mãos levantadas, dizem isto ao nosso Deus, dizendo: amém, 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 amém. Assim seja. Que este Deus guarde a sua família, que este Deus guarde a sua casa, que esse Deus guarde a sua vida. Que seja assim no ano de 2025. Que este Deus preserve a nossa casa, irmãos. Que esse Deus seja com você, que esse Deus seja com a sua família, que esse Deus seja com os teus filhos, que esse Deus seja com os obreiros da casa do Senhor, que esse Deus seja com os líderes desta igreja, que esse Deus seja com os jovens, que esse Deus seja com as crianças, que esse Deus seja com as nossas irmãs. E nós continuaremos a dizer, nós continuaremos a declarar a este Deus, a este Deus que é poderoso para nos guardar. Seja para todo sempre a glória, seja para todo sempre o nosso louvor, seja para todo sempre o nosso reconhecimento, seja para todo sempre o domínio, seja para todo sempre o louvor desta igreja. E nós continuaremos a declarar assim. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Bendito seja o Senhor, bendito seja o nome poderoso do nosso Deus. A glória é tua, ó Senhor, o louvor é teu, o domínio está em tuas mãos, ó Senhor. O louvor devido seja dado a ti, ó Deus. O nosso reconhecimento seja ao Senhor. E assim, ó Deus, eu quero concluir orando ao Senhor. Ó Deus nosso que é poderoso, seja o Senhor guardador da nossa vida. Seja o Senhor aquele que preserva a nossa casa. Seja o Senhor que nos faz caminhar com firmeza. Seja o Senhor a sustentar a nossa família. Seja o Senhor, ó Deus, conosco, agora e para todos sempre. Assim oramos, assim lhe bendizemos, assim lhe damos glória, assim lhe damos graças, assim, ó Deus, lhe damos todo o louvor para todo sempre, no nome do Senhor Jesus que é poderoso, em nome do Senhor Jesus que é poderoso. Amém e amém.